Amém. Eu queria meditar hoje com os irmãos no Salmo de Davi, um salmo que aponta para Deus, assim, grandes doutrinas a respeito de Deus. Nós precisamos da doutrina a respeito de Deus. Quanto mais nós enxergamos Deus na sua plenitude, mais a gente vê os nossos próprios corações em perspectiva. E isso produz uma humilhação mais profunda em nós, e é isso que produz um enchimento maior, porque Deus, Ele habita num alto e sublime lugar e num coração contrito e abatido, e não há uma maneira de nós termos um coração contrito e abatido a não ser de espírito contemplando Deus, porque a gente se vê nessa perspectiva da grandiosidade de Deus. Então a doutrina sobre Deus, ela é fundamental, constantemente está em nós. E o Salmo 139, eu vou ler, eu não sei se eu vou ler tudo, que é grande, mas depois eu vou pontuando à medida que nós formos meditando a respeito. Diz assim, a partir do verso 1: Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, tão alto que eu não posso atingir. Para onde eu fugirei do Teu Espírito? Ou para onde me esconderei? Ou onde esconderei da Tua face? Me esconderei da Tua face? Se subir ao céu, lá Tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará, e a Tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de Ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa, pois Tu me conheces perfeitamente, e criastes o meu ser, e me cobriste no ventre da minha mãe. Eu Te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos a Ti, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no Teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso me são, ó Deus, os Teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. E nós podíamos ler o Salmo todo, mas você vê que o Salmo é todo a respeito de Deus, tudo a respeito de Deus, sobre a existência de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre a natureza de Deus, é a doutrina a respeito de Deus. Não há nada, como eu disse, que possa produzir mais em nós o estado adequado de adoração, de crescimento espiritual, do que uma visão correta a respeito de Deus. E esse salmo diz para nós três coisas que parecem difíceis de estarem combinadas. Fala sobre a realidade incontornável de Deus. Todo mundo está numa relação com Deus. Ele é o Deus inevitável, assim, ninguém pode evitar Deus. Ao mesmo tempo, esse Deus é uma ameaça radical, a maior ameaça de todas as ameaças, mas ao mesmo tempo ele é uma delícia transformadora, uma delícia que muda tudo em nossa vida. Então, como essas coisas que parecem opostas podem conviver? Davi nos mostra de 4 maneiras como a gente pode olhar esse salmo. Ele divide o salmo em 4 partes praticamente simétricas. Os 6 primeiros versos falam como Deus é inevitável, Deus é onisciente.
como não há como você... Deus é um Deus do qual ninguém pode escapar, ninguém pode fugir. Ele sabe tudo sobre você, absolutamente tudo. Ele sabe tudo sobre o que você está fazendo no exterior e sabe as intenções do seu coração. Ele conhece você o conhecimento dele sobre você é maior do que o conhecimento que você mesmo tem a respeito de você mesmo. Ele conhece as motivações mais profundas. No versículo 4, ele diz que você ainda não falou as coisas e ele já sabe. Ele sabe antes. Seu conhecimento é infinitamente inevitável, cobrindo toda a nossa vida, toda a nossa existência. A segunda parte, que vai dos versículos 7 ao 12, ele começa a falar sobre a presença de Deus, não sobre esse conhecimento, mas sobre a presença de Deus que enche todas as coisas. A presença dele é inevitável, não só o conhecimento dele sobre você é inevitável, mas como a presença de Deus é inevitável. Sempre é chocante a ideia de que seres humanos, às vezes até cristãos, fazem coisas quando estão sozinhos que não fariam quando outro ser humano está próximo, porque de alguma maneira ele lê essa verdade, mas essa verdade não é uma realidade para ele. Ele fica até meio poético, como Davi quase sempre talvez um dos maiores poetas de todos os tempos. Ele diz: se eu subir até a estrela da alva, Deus está lá. Se eu for para as profundezas da terra, Deus está lá também. Ele diz literalmente assim: se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, o lugar dos mortos, a sepultura, algumas versões, igual eu li, fala inferno, mas na verdade ele está falando o lugar dos mortos, Deus está lá. Se eu for para o extremo do mar, mais distante, Deus está lá também. Ou seja, Ele é o Deus que está lá. Não há como eu estar onde a presença dele não está manifesta. Não só o conhecimento dele abrange tudo, mas como a presença dele é assim. Em terceiro lugar, no verso 13 ao 18, ele vai falar sobre o poder de Deus. Então esse Deus infinito, que é inescapável, o seu conhecimento sobre nós e também da sua presença sobre nós, ele realmente tem um poder infinito. Tanto quanto a sua onisciência e onipresença, o poder dele é a fonte de tudo que existe. Ele diz: você teceu a minha vida no ventre da minha mãe. Ele diz assim no versículo 15: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. E o 13 diz que Deus criou o íntimo dele. A versão que eu li, uma bastante conhecida, não passa tudo, né? Possuíste os meus rins. O que ele está dizendo é que tu teceu a minha psique, tu teceu a minha alma, o meu ser interior, todos os dons da minha vida, tudo aquilo que compõe a minha vida, a minha alma, as minhas aspirações, as minhas esperanças, tu criaste. Ele está dizendo o seguinte: tu criaste a minha identidade. Quem eu sou, a minha identidade foi criada pelo teu poder está sobre mim em cada segundo. Não só tu me criastes lá no início, criou a minha própria identidade, não só o meu corpo, tricotando eu no ventre da minha mãe e vendo o meu corpo ainda informe. A palavra que ele usa é de embrião mesmo. Isso não é o nosso assunto hoje, mas mostra o quão chocante algum cristão racionalizar a ideia de aborto sob qualquer aspecto. Não é um texto como esse, não é o nosso assunto hoje, mas ele diz: você estava comigo quando eu era um embrião, e tu conhecia todos os meus dias, tu estava comigo no ventre da minha mãe, tu estavas me guiando, tu estava mapeando todas as coisas, tu decretaste todos os meus dias, o dia que eu ia nascer e o dia que eu ia morrer, e tu sustenta desde o início até o fim. No final ele diz:
Cada um dos meus dias, no versículo 16, é ordenado por ti. Eu não vou viver nem um dia mais, nem um dia menos. Como Spurgeon disse, nós não vamos viver um dia mais pela perícia do médico e nem um dia menos pela astúcia de Satanás. Todos os nossos dias foram ordenados por ti. O que ele está falando é o seguinte: tudo isso vem dessa fonte infinita do teu poder. Tu está dirigindo tudo. Tu decides tudo, tu estás guiando tudo, tu vê tudo. Então nós estamos cercados pelo infinito conhecimento de Deus. A onisciência de Deus, o Deus inescapável. Ele é onisciente. Nós estamos cercados da sua presença que enche tudo. Ou seja, nós sempre estamos diante de Deus. Cada pecado, cada pensamento, cada intenção, cada coisa acontece diante de Deus. Isso é a loucura, porque piedade, quando a Bíblia fala piedade, é a consciência de que tudo que você faz diante de Deus. Isso é piedade. Quando diz assim, Enoque andou com Deus, é piedade. É que Enoque andou consciente da presença de Deus. O que é impiedade? É você está inconsciente da presença, você age como se Deus não estivesse lá. Isso é impiedade. Isso é a definição de impiedade. Você vive, não a piedade, mas a impiedade. Você vive e age como se Deus não estivesse lá, mas Ele está lá. Então nós estamos cercados pela onipresença de Deus e estamos cercados pelo infinito poder de Deus inescapável. Ele é onipotente. O que Davi falou em poucas palavras, profundas palavras, lindas palavras, é que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Quando chega no verso 19 a 24, parece um pouco dissonante, que ele vai começar a falar sobre a punição ao ímpio, enfim, mas assim, não há dissonância de verdade. Ele está falando a respeito da santidade infinita de Deus e da sua justiça, desse Deus que tudo sabe, tudo vê, criou todas as coisas, tem o controle absoluto, Ele é um Deus justo. E o ponto do Salmo é que ninguém pode negá-lo, ninguém pode enfrentá-lo, ninguém pode enganá-lo, ninguém pode contornar Deus, todo mundo vai ter que lidar com Ele. Quando Ele diz que o homem vai dar conta de cada palavra, é verdade mesmo, não porque Deus vai saber o que você fez, porque Ele sabe tudo o tempo todo, de todos os homens. Então, dito de outra forma, quando alguém pega uma faca e enfia em nós, a faca penetra, não é? Porque a lâmina da faca é mais contundente do que nossos corpos, ela é mais consistente do que os nossos corpos, portanto, o nosso corpo tem que dar lugar à faca, a faca entra. Por causa disso, o nosso corpo não pode impedir ela, porque ela tem que dar lugar. Davi está dizendo para nós que a substância de Deus é infinitamente contundente, consistente, diante de tudo que Ele criou, diante de todo o universo, e todos devem dar lugar a Ele, e tudo vai dar lugar a Ele, porque essa é a posição de Deus, essa é a declaração dele a respeito de Deus, em breves palavras. Agora, em segundo lugar, isso se torna uma ameaça radical para nós. Todos os homens, Davi, como um grande poeta, ele não traz para nós só os insights a respeito de Deus. Deus é assim, Deus é onisciente assim, Deus é onipresente assim, Deus é onipotente assim, Deus é totalmente santo assim, e com Deus totalmente santo e justo, sabendo todas as coisas, estando em todos os lugares, tendo todo o poder e sendo santo, é óbvio que Ele é uma ameaça e a maior de todas as ameaças. Então Davi, ele não nos dá só a informação e seus insights a respeito de Deus, ele nos conta como o coração dele reage quando ele pensa nisso. Ele começa a dizer como ele se sente diante disso. E aqui nós vamos enxergar uma profunda ambivalência, uma ambivalência que é real e que está principalmente na primeira parte do Salmo. Davi entende quem Deus é, e porque Deus é quem Ele é, e se você
pensou em Deus e pensa em Deus através da doutrina bíblica a respeito de Deus, você vai ver que ele é radicalmente ameaçador. Por isso que Jesus, hoje de manhã estava meditando, Jesus dizendo, vocês não devem temer quem pode matar vocês, um homem que vai assassinar vocês, por que eles podem fazer? Temam antes aquele que depois de matar pode colocar no inferno. Jesus está dizendo a mesma coisa que Davi, Deus é a maior ameaça do homem, é uma ameaça inimaginável, é uma coisa totalmente radical. Então, quando você olha no versículo 6, ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Então, na superfície, a tradução não expressa o que a linguagem lá no original está passando em peso. Ele diz, isso é esmagador, conhecer isso é totalmente esmagador, é demais para mim. Literalmente no hebraico, é um conhecimento maravilhoso, porque eu não posso suportá-lo. Eu sou oprimido por esse conhecimento ele cai sobre mim, ele é insuportável, eu não posso suportá-lo, ele me oprime, é demais para mim, é o que ele está dizendo. E quando você olha no versículo 6, o verso 7, clareia mais ainda isso, ele diz assim, eu posso fugir de ti, mas como eu posso de fato estar longe de ti? Tu estás sempre lá, os teus olhos santos, os teus olhos sagrados, que diante de qual nem o céu é puro, esses olhos, eles estão sobre mim, para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Você vê, ele começa a falar a respeito dessa ambivalência, tu vês todas as coisas, como eu posso escapar de ti? Como eu posso estar fora do alcance dos teus olhos e da tua mente? Quando Davi recua assim, ele só está sendo humano, ele está sendo aquilo que todos nós somos. Em alguns aspectos, Davi aqui, no início do Salmo, ele está sendo muito contemporâneo, sim. Ele está sendo extremamente parecido com a nossa geração. Scott Peck, um escritor famoso, escreve por exemplo, vários best-sellers. Ele escreveu um chamado Povo da Mentira, a esperança da cura da maldade humana. Ele já morreu em 2005. É um psiquiatra americano, e nesse livro ele está aconselhando uma mulher chamada Charlene, e ele está falando sobre o sentido da vida. Muito da obra dele é a respeito disso. Você vê que o título do livro é A Esperança da Cura da Maldade Humana, e ele está tentando ajudar ela, e ele diz assim, bem, deixe-me fazer uma pergunta a você acredita em Deus? E ela diz, bem, eu costumava ser envolvida na igreja cristã, na verdade eu costumava ser professora da escola bíblica, mas eu só acredito no amor agora, eu não sei mais qual é o significado da vida. E aí ele diz para ela assim, no livro, bem, os cristãos dizem qual é o sentido da vida? E ela diz, olha, sim, mas eu não acredito em modelos, eu não estou interessado em modelos, ela diz. Ele diz, certamente, mas você sabe que os cristãos dizem qual é o sentido da vida e o propósito da existência, não sabe? E ela diz, olha, sim, nós existimos para a glória de Deus. Esse é o texto do livro. Ela fala isso num tom meio monótono, ele diz, meio de mau humor, e como que revelando algo com dor, não é? Sim, eu sei, nós existimos para a glória de Deus, é isso que eu aprendi. E ele diz, bem, eu pergunto, será que isso não ajuda você um pouco? Então houve um silêncio e ela explode, eu não posso com isso, não há espaço para mim nisso, eu quero viver para mim, essa seria a minha morte. Eu não quero viver para Deus, eu não vou viver para Deus, eu quero viver para mim mesma, para o meu próprio bem, para a minha própria glória. E ela deixa a sala
ali onde a terapia está acontecendo. Isso, você vê, é a mesma coisa que a Bíblia está dizendo milhares de anos atrás. Olha o versículo 11 e 12. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir nos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e susterá. Davi está sentindo, quando ele fala, para onde eu vou fugir, onde eu vou escapar? Ele está sentindo a ameaça, que é o olhar de Deus, que contempla não só o que a gente faz, mas nossas motivações interiores, nossos desejos mais profundos, e antes que esses desejos e motivações formem palavras, Ele já conhece, sempre lá nas profundezas do nosso coração. Ele está dizendo o seguinte: se eu pudesse achar uma escuridão que me encobrisse de Deus, mas para Deus a escuridão e a luz é a mesma coisa, não existe esse lugar. Charlene e Davi estão fazendo simplesmente a mesma coisa que Adão e Eva. É esse desejo de escapar de Deus, dos olhos de Deus. O que Davi está fazendo é fazer o caminho de volta até o Éden, e nós sabemos o que aconteceu. O que ela está dizendo é que aquilo é demais para ela, não pode respirar. Eu estou sufocando, eu não posso respirar. Eles estão experimentando o que eu chamaria de a claustrofobia cósmica. Sabe? Essa é a experiência de Davi, a de Charlene e a nossa experiência em Adão. É como todos nós nascemos em Adão e experimentamos essa visão grandiosa de Deus. Ela é essa ameaça radical para nós. E a resposta de Adão, por exemplo, é: quando eu vi que tu estavas chegando, eu vi que eu estava nu e me escondi. Eu queria encontrar um inferno bem escuro, onde eu pudesse me esconder da tua visão, da tua presença. Eu queria achar esse lugar no céu, no inferno, na extremidade do mar, esse lugar que Davi está dizendo, onde eu podia estar escondido, porque eu não suporto que tu tenha essas informações não filtradas a meu respeito. Eu não posso suportar a ideia de que tu está tendo um conhecimento perfeito a respeito do meu coração, não só do que eu faço, porque eu não tenho nenhum controle. Ou seja, Deus não está vendo só que Adão e Eva comeu um fruto, Ele está vendo a inveja que provocou aquilo, Ele está vendo a revolta, Ele está vendo a ingratidão, Ele está vendo um espírito amargo, Ele está vendo a hostilidade contra Ele. Deus não está vendo só que houve uma desobediência, como um pai vê um filho. Ele está vendo os sentimentos mais profundos que geraram a obediência. É essa nudez radical. Adão está dizendo: eu não posso suportar isso me sufoca imaginar que eu estou sendo visto dessa forma, que não há nada em mim horrível, que não está escondido, não há espaço para mim. É a maneira que nós sentimos essa ameaça, e é a maneira que nós reagimos. Eu já mencionei algumas vezes aqui um livro de Sartre chamado Ser e o Nada, e já mencionei ele algumas vezes, porque eu acho que na filosofia é o que melhor expressa esse sentimento de Davi, que a Charlene aqui, a personagem fictícia, mostra, que Adão mostra, que cada um de nós mostra. Não é uma grande história. Joe Paul Sartre diz assim no livro: eu estava olhando através de um buraco de fechadura e eu estava gostando, porque eu estava espionando alguém. Eu estou lendo exatamente assim: estava vendo eles, mas eles não sabem nada sobre mim, nem que eu estava vendo eles. Eu sou um espectador não visualizado. Então eu vejo o que eles estão fazendo, mas eles nem sequer sabem que eu estou vendo. Caramba, eu estou gostando. De repente eu ouço um som e eu percebo que há alguém olhando através de um buraco da fechadura para mim, na outra porta. Olhando através de um buraco da fechadura. De repente eu percebo que a minha visão dos outros,
que a minha espionagem, eu diria assim, né, que a minha atitude está sendo vista por um espectador que eu não sei quem é, um espectador que eu não consigo visualizar. E ele diz: eu não posso suportar isso. Isso é insuportável, porque agora eu estava gostando de ficar olhando o outro, mas agora estou sentindo culpa. Porque eu não estava sentindo culpa porque eu achava que ninguém estava vendo, que não existia outro espectador não visualizado. Então eu estava ali gostando. Ou seja, eu estava ali meio que pecando em paz, com a sensação de que eu estou fazendo algo que eu não gostaria, óbvio, que alguém estivesse fazendo comigo, mas eu estava gostando porque eu estava totalmente não visualizado. Ou seja, eu estava me divertindo até que eu percebi que alguém estava me vendo. Eu não podia mais me divertir. Eu fiquei com vergonha de continuar olhando pelo buraco da fechadura. Eu fiquei completamente paralisado. Eu fiquei, a sensação, Sartre diz, é desumanizante, saber que alguém está vendo, que alguém sabe. Isso é radicalmente, ele diz, incapacitante. Se alguém pode ver tudo que eu estou fazendo, mas eu não tenho controle do conhecimento que essa pessoa tem a meu respeito, eu não posso filtrar. Ou seja, eu não posso, como Adão, nem só tentar encontrar uma resposta, uma desculpa para eu comer do fruto. Quem está olhando para mim sabe que eu queria ser igual a ele. Eu tive inveja dele. Eu quis ser igual a Deus. O meu sentimento era mesquinho, não foi só curiosidade, foi pura maldade. Eu não posso fingir que eu não sou horrível. Eu não posso fingir que foi um lapso que fez eu comer o fruto. Eu estou sendo visto nas minhas intenções. E as minhas intenções eram todas diabólicas. E isso é horrível, porque eu gosto e quero filtrar as informações. Então essa pessoa tem um poder sobre mim que é, segundo Sartre, desumanizante. Ele estava gostando de ter esse poder, mas ele disse que agora não. Por quê? Porque agora eu tenho culpa. Se ninguém tivesse me observando, eu não tinha culpa. Mas é óbvio, porque ele sabe, e o coração dele disse que o que ele estava fazendo era mal. Mas ele não tem culpa, não tem ninguém vendo. Agora eu estou cheio de vergonha. Imagine a vergonha de alguém entrar e ver você olhando pelo buraco da fechadura. Você fica envergonhado. Você não estava, tu estava achando que era uma ótima ideia, mas agora não. Aquela pessoa estava pecando em paz. Ela sabia que era errado, mas ela estava pecando em paz. Em seguida ele raciocina assim: é por isso que se houvesse um Deus como esse que Davi descreveu no Salmo 139, se houvesse um Deus em cada buraco de fechadura da nossa vida, se houvesse um Deus que tem um conhecimento absoluto e onipresença absoluta, e Ele tivesse um conhecimento absoluto não filtrado de tudo que eu fiz, sinto, penso, seria uma situação impossível, e eu sentiria que isso era desumano. Eu não seria capaz de ser um humano livre, ou seja, de fazer aquelas coisas em paz. Eu seria um objeto, portanto, Deus não pode existir. Se eu vou ser um ser humano livre, Deus não pode existir. Eu devo ter absoluto controle sobre como as pessoas me veem. E o que alguém vê de mim tem que ser filtrado por mim, ou eu não sou livre. Portanto, eu sou livre, Sartre diz, Deus não existe. Você vê a argumentação de Sartre para chegar ao seu ateísmo não é uma argumentação baseada em nada a não ser no sentimento de que ele não quer que Deus exista, porque se Deus existe, ele não é livre, ele está sendo visto como ele não quer ser visto. Então, outras pessoas tentaram negar, outros filósofos, a existência de Deus. Assim, igual Sartre, cada um, é óbvio, vai criar a sua própria filosofia, sempre o motivo esse motivo, esse esmagamento psicológico, essa opressão cósmica que ele sente, de que ele não é livre, e que faz ele sentir culpa, e que faz ele ter que enfrentar a miséria do coração, porque enquanto ele estava olhando e não estava sendo observado, ele não estava sentindo a culpa
e a miséria e a feiura que é olhar pelo buraco da fechadura. Mas agora ele estava sentindo, se Deus existe, então a minha maldade não está mais encoberta. Se Deus não existe, as outras pessoas podem supor coisas, elas nunca podem saber de fato, a não ser aquilo que eu deixo. Então é óbvio que outros homens tentaram negar Deus, sempre a motivação é a mesma. Se você lê suas filosofias e tenta encontrar uma explicação que justifique Freud, por exemplo, ele propôs uma teoria. Toda teoria de Freud é exatamente a mesma. Ele quer negar Deus e daí flui uma filosofia. Na sua obra, por exemplo, O Futuro de uma Ilusão, ele, igual Sartre diz, Deus não existe por razões assim, mas aí ele tenta encontrar uma filosofia. Ele diz assim: a ameaça da natureza que guarda tantos mistérios e manifesta temíveis recursos. Essa é a citação do seu livro, dos seus livros. A ameaça da natureza que guarda tantos mistérios e manifesta temíveis recursos de força destrutiva é domada pela suposição de um Deus que pode auxiliar os homens nos problemas da vida. Então ele afirma assim, Freud: existem os elementos que parecem zombar de todo o controle humano. A terra que entra em convulsão, se parte e sepulta toda a vida humana e suas obras. A água que sobe e afoga como um turbilhão, as tempestades e furacões que destroem o que quer que esteja à sua frente, as doenças que só recentemente foram reconhecidas como ataques por outros organismos, e, finalmente, o penoso enigma da morte, contra o qual nenhum medicamento foi encontrado e provavelmente jamais será. Não é? Mediante essas forças, a natureza se levanta contra nós, majestosa, cruel e inexorável, trazendo à nossa mente, mais uma vez, as nossas fraquezas, o nosso desamparo, que pensamos poder escapar através de construir uma civilização. Que Freud vai falar no Futuro de uma Ilusão é que, como nós estamos apavorados diante de um mundo assim, essa é a filosofia que ele tenta criar para fugir da culpa, daquela mesma sensação de Sartre. Ele diz, então os homens, eles começaram a atribuir características pessoais a forças impessoais, terremotos, tempestades, porque quando um ser humano fica zangado comigo, eu posso conversar com ele, tentar convencê-lo, eu posso tentar suborná-lo, eu posso tentar falar, eu faço isso e você não me mata. Mas como é que eu vou falar com um furacão, com uma tempestade, com um terremoto? Então, existem mil maneiras de tratar com a hostilidade humana, mas não existe uma maneira, diz Freud, de tratar com essas forças impessoais, porque nós não podemos negociar com elas. Elas não possuem uma conta no banco. O furacão não tem uma conta no banco para me dar um dinheiro para ele não passar na minha cidade. Então, você inventa um espírito que vive na tempestade. E aí você pode falar com o espírito que está na tempestade e tentar negociar com ele para ele te poupar. E aí depois ele diz, com isso, você tem vários deuses, mas melhor do que tudo foi criar então um Deus único, não é? Como o judaísmo, como o Deus da Bíblia, porque aí aquele Deus controla todas as coisas. E você pode transformá-lo num avô bondoso. Então Freud diz, o cristianismo e Deus faz parte da infância da humanidade. Nós temos que enfrentar os terríveis consequências da nossa vida não ter sentido e estarmos expostos a esses poderes maiores que nós. Mas, na verdade, toda essa teoria é para dizer não existe um Deus, então nós não precisamos nos sentir a culpa, nós temos que matar a culpa. Nós temos que destruir a culpa. É porque nós vivemos numa sociedade que é contra a culpa, que qualquer coisa que faça ele se sentir culpado, ele rejeita. Nós vivemos numa sociedade sem pecado, sem culpa. Porque todos nós vivemos sobre, a nossa geração, sob a influência dessas mentes, assim, como a de Sartre, como a de Freud. Já Karl Marx, por exemplo, ele parte do mesmo princípio, Deus não existe. Ele não quer que Deus exista, igual Sartre.
Mas ele tem uma explicação um pouco diferente da de Freud. Ele diz, olha, tudo isso foi inventado, é óbvio que então toda a filosofia de Freud é totalmente anticristã, ela foi criada para destruir isso, destruir essa ideia de Deus e do cristianismo e do pecado e da culpa. Não há como você encaixar culpa na filosofia e pecado, o pecado na filosofia de Freud. Não há como, a não ser quem nunca leu o livro dele ou a sua obra. E a gente até que estuda, diz da psicologia, mas nunca leu a obra de Freud. Lê, assim, sabe, ouviu o que o professor falou, o que alguém disse, mas não lê a obra dele mesmo. Como Marx também, né? Quantas pessoas falam a respeito, mas nunca leram. Ele disse que não é nada disso, ele disse que é outra coisa, não é um furacão. O problema é a opressão econômica, o problema todo é esse. Forças cruéis do conflito econômico criaram Deus, criaram o cristianismo, criaram tudo isso só para oprimir, para ter um jeito de oprimir, fazendo uma opressão econômica. É por isso que toda a ideologia marxista era uma desconstrução do cristianismo. Tudo aquilo que são pilares, a família é importante, tem que ser destruída, porque a família também é um meio de opressão. Então, vê o feminismo, olha, família, ser mãe e tal, é um meio de opressão, destrói. O cristianismo é um meio de opressão, o casamento é um meio de opressão, tudo é um meio de opressão. Porque, na verdade, o combate, a luta é contra Deus. E tudo que liga, é inacreditável como cristãos nutrem qualquer relação, não só de suportar, mas como defender até essas filosofias. Ele disse que a classe governante inventou Deus e o cristianismo, porque era uma maneira de controlar só as pessoas. Então se criou e enfatizou virtudes como industriosidade, serviço, humildade, obediência, ética. Você tem que ser uma pessoa certinha, ética, fazer as coisas certas. A religião oferece, então, ao homem esses meios para ele se manter controlado pelo outro que quer oprimir ele, que inventou isso. Não existe ética, certo? Essas virtudes da humildade, da industriosidade, do serviço, da obediência, isso tudo é inventado. Não são virtudes, de fato, porque Deus não existe. E se Deus diz não existe, é óbvio que isso não existe também. Toda essa ética religiosa. Então a religião oferece também consolo para o fraco, necessitado, enquanto ele é oprimido. Tudo é só para oprimir. O cristianismo, Deus. E o grande prêmio é uma relação com Deus, depois da morte, e o trabalhador não vai, então, lutar de todas as formas, fazer revoluções violentas, não vai poder amar o dinheiro. Então a ética inventa o cristianismo, né? A ética religiosa inventa que você não pode amar o dinheiro, servir ao dinheiro, fazer do dinheiro a coisa mais importante, como Paulo diz, como Jesus diz, mas é só uma maneira de manter as pessoas encapsuladas nessa opressão. É óbvio, você vê, nós podemos citar Nietzsche, Feuerbach, Russell, Sartre, como a gente já falou. É óbvio que não há nenhum sentido, a argumentação dele está toda baseada de que não existe Deus, nem certo e errado, nem ética, mas ele está dizendo que as pessoas estão sendo oprimidas. Agora, por que é errado oprimir alguém? Por que é errado massacrar alguém para ficar com dinheiro? Você vê, logicamente, a argumentação dele não pode ir em frente, porque ele é obrigado a dizer que tudo isso é feito para fazer algo errado, só que ele destrói o conceito de errado. Se não há um Deus, não há certo e errado. Se não há certo e errado, oprimir qualquer pessoa não pode ser errado. Então, voltando a Sartre, ao longo dos anos, não é? O que você percebe é que, apesar da mente penetrante dele, escapa algo fundamental. Todas essas realidades são traumatizantes, e é por isso que nós queremos fugir dela. Davi mesmo está dizendo, olha, se eu pudesse descer ao inferno, subir ao céu, mas como é que eu vou fugir de Deus? Então,
Há algo estranho a respeito do ser humano que foge da argumentação que Sartre está fazendo. Porque qual é o problema real? Sartre está tocando numa parte do problema real. Nós não queremos ser conhecidos como realmente somos, como se alguém tivesse a capacidade de ver todos os buracos de fechadura da nossa vida. Mas por que ele não quer ser olhado pelo buraco da fechadura? Se tudo que você soubesse que está dentro de você é bom, como você disse, e não existe certo e errado, por que você tem vergonha que alguém olhe o buraco da fechadura no que você está fazendo? Por que você começou a sentir culpa à medida que viu que estava sendo observado? Se você sabe que tudo dentro de você é bom, ou melhor ainda, não existe essa definição de bom ou de mal, então por que alguém olhar e saber tudo, por exemplo, saber que você é egoísta te faz se sentir mal? Por que você tem que esconder isso? Saber que você é mesquinho? Saber que você é invejoso? Por que isso tem que ser escondido? Por que isso não pode ser cantado em prosa e verso? A tua inveja, a tua mesquinharia, a pisar em alguém, porque não existe certo e errado, Deus não existe, tudo isso são construções sociais. Então, se você começar a ter as informações sobre vocês não filtrada, você sabe que as pessoas vão encontrar o quê? Inconsistência, mesquinharia, egoísmo, egocentrismo, desonestidade. E você sabe que essas coisas são vergonhosas, são mais. Você não quer que as pessoas vejam isso. Sabe? A própria sensação que faz Sartre gritar, eu não quero que Deus exista, porque senão eu não sou livre, mostra que ele está olhando para dentro dele e vendo essas coisas horríveis, que ele não quer, ele quer filtrar. Porque se eles souberem tudo que você é e verem tudo que você é, eles vão ver que você não é a pessoa que você tenta mostrar ser. Pense nisso, nas últimas 24 horas, se Deus tivesse me mandado um WhatsApp, assim, dos teus pensamentos das últimas 24 horas, de tudo que você pensou, de sábado, 9 horas da noite até agora, e eu pudesse olhar cada pensamento, sabe, cada pensamento mesquinho, cada sensação que você teve, cada pensamento egoísta, cada pensamento lascivo, cada raiva, cada atitude injustificada de egocentrismo, e eu fosse colocar agora, pegar assim, os melhores momentos das últimas 24 horas dos teus pensamentos e fosse colocar no data show para passar para todo mundo ver, como é que você ia se sentir? Você querer ficar aqui com todo mundo? Você querer ficar... Você vê, há um medo de ser conhecido profundamente. Aqui está o porquê. Há esse medo porque no fundo nós queremos ser amados, todos nós queremos ser amados, todos nós queremos ser vistos na melhor luz possível. Nós, alguém como Sartre, que diz que não existe luz boa, luz má, que tudo isso é uma construção social que não existe, na verdade não quer ser visto, não quer ser visto nu, quer filtrar, porque nós queremos ser amados, e nós sabemos que se as pessoas verem aquelas mesquinharias, aquele egoísmo, eu olhando pelo buraco da fechadura a vida do outro, as pessoas vão ver algo em mim que não é amável, não é amável, e a única maneira de eu ser amado é eu ser conhecido, mas ser conhecido em parte. É óbvio que não tem valor eu ser amado se eu for desconhecido. Sabe, alguém na rua que nunca me viu falar assim, eu te amo. Isso tem valor. Tá bom, sai e pensa, o cara deve ser meio maluco, não é? Mas se o teu filho diz eu te amo, isso tem um peso, porque ele te conhece. É óbvio que ser amado, sendo totalmente desconhecido, é péssimo. Os caras me amam, os caras nem sabem quem eu sou, tem a menor ideia de quem eu sou. Agora, nós queremos ser amados e conhecidos. O problema é que nós sabemos que se formos totalmente conhecidos, nós não podemos ser amados.
Se alguém souber tudo sobre nós, cada pensamento, cada coisa, não haveria nenhuma relação possível no mundo. Tudo é... Sem isso, as relações, já vamos combinar, já são difíceis. Não é? Viver junto é difícil, conviver é difícil, estar junto é difícil. Só pelo que escapa. Não é? Mas se as pessoas soubessem tudo que todo mundo pensa, cada elevador ia ter gente se atracando, cada ônibus ia ter pessoas assim, não é assim? Ia ser impossível. Se não houvesse o filtro. Queremos ser conhecidos, porque nós queremos ser amados, mas nós não queremos ser totalmente conhecidos, porque queremos ser amados. Você vê, porque eu quero ser amado, eu quero ser conhecido, mas porque eu quero ser amado, eu não quero ser totalmente conhecido. Isso não é só um enigma filosófico maravilhoso. Nós somos filhos de Adão e Eva, que se esconderam, como a gente viu, atrás de folhas, e Davi está tentando se esconder na escuridão. Ele diz, se pudesse ir para o inferno, como eu posso fugir da tua presença? Se no inferno eu pudesse, mas eu não posso, porque tudo está lá também. Todos nós trabalhamos para encobrir, porque todos nós lutamos contra uma culpa que nós queremos matar. Nós queremos matar. Sartre, por exemplo, diz que não há culpa, não há certo e errado. Mas você vê, ele não quer que as pessoas vejam, porque ele diz, eu me sinto culpado. Se a pessoa vê meu egoísmo, eu posso dizer que egoísmo não é certo e errado, mas dentro de mim eu mesmo sei que o egoísmo é errado. E quando as pessoas verem que eu sou egoísta, aí eu sei que eu não posso ser amado. Por que nós, queremos construir uma vida externa, não é? Que seja de sucesso, quer seja fisicamente? Nós queremos que as pessoas conheçam algo em nós que seja amável, mesmo que sejam essas coisas bem superficiais. Tudo isso é folha de figueira, queridos. Tudo. Quase tudo na vida humana. Essas são as maneiras que nós encontramos de manter uma informação filtrada. Nós não queremos que ninguém olhe dentro. Essas são as maneiras que nós temos de cobrir a sujeira daquilo que está errado dentro de nós. Nós sabemos que mesmo seres humanos imperfeitos não podem nos amar se nos conhecerem totalmente, porque você sabe que há coisas em você que não são amáveis, e você sabe que se elas viessem à tona, ou seja, se alguém tivesse um buraco de fechadura para ver tudo, então você não poderia ser amado das pessoas mais próximas a você. Mas nós queremos ser amados, e nós queremos ser amados porque somos conhecidos, não queremos ser amados por um estranho. Então, a única maneira é eu controlar o fluxo de informação o máximo possível. Então Sartre disse, como eu não posso controlar o fluxo de informação para Deus, Deus não existe. É óbvio que você vê, não é uma ideia, não é um pensamento que chega racionalmente a Deus e diz, o cara não quer que Deus exista porque aquilo cria um peso enorme, mesmo que para isso ele disse, a vida não tem mais sentido, porque realmente se Deus não existe, então a existência, você existe para depois criar um sentido para você, porque você não tem sentido nenhum. Ele prefere essa realidade. E assim é Nietzsche, Feuerbach, Russell, Sartre, Marx. Primeiro, Deus não existe. Depois, você tem que criar uma filosofia para tentar, e sempre ela falha totalmente, porque você é obrigado a construir a sua filosofia baseada em valores que você disse que não existem, porque Deus não existe. Por exemplo, eu estava falando, Marx vai falar sobre o erro, tudo isso é criado da opressão, mas ele, para construir a ideia dele, tive que dizer que não existia erro, não existe certo e errado, não existe Deus para decidir isso, que é só uma questão de escolha pessoal, mas ele está dizendo que oprimir alguém é errado, ou que fazer isso ou aquilo. Ele vai dizer que um monte de coisas é errado depois de dizer que não existia certo e errado. Paulo apresenta uma contraofensiva na carta aos Romanos. Ele diz assim, Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra os homens pecadores maldosos que repelem a verdade. Ele usa, algumas versões vão falar reprime, suprime. Cataquém, a palavra que ele usa, que é sufocar, restringir, suprimir, reprimir, impedir. Eu acho que a melhor de todas as palavras é reprimir, já que a gente é uma palavra
que chega bastante à nossa cultura através de Freud e da psicologia. O dicionário Webster define repressão assim: é o processo pelo qual desejos ou impulsos inaceitáveis são excluídos da consciência, e ao ser negado assim a sua satisfação, eles passam a operar no subconsciente. Então, na psicologia freudiana, ela se refere especificamente aos desejos inconscientes, sempre de natureza sexual, que são reprimidos, vão para o subconsciente e aí aparecem de outra maneira na vida. Sempre há um fundo sexual para tudo, mas na psicologia mais recente é aplicada a desejos e impulsos de uma natureza mais diversa. Você vê que a gente pode pegar o que Paulo disse ao reprimir a verdade a respeito de Deus, porque nós não queremos que Deus exista, nós não queremos essa realidade, nós não conseguimos matar isso opera em nós a partir de se esconder dentro de nós mesmos. Então, como nós estávamos vendo outro dia, o homem odeia Deus, mas ele finge que não, porque ele reprime isso, ele suprime isso dele mesmo, mas isso se manifesta num monte de rebeliões contra Deus todo o tempo. Então, o conhecimento não é destruído. Por não ser destruído, ele volta à superfície de maneiras disfarçadas. De maneiras disfarçadas, é o que Paulo está dizendo. Então você cria, por exemplo, ideias religiosas de um Deus controlável, que não é o Deus que Davi estava dizendo, ou que Sartre estava descrevendo, para que você não sinta aquela opressão cósmica. Então a religião, o apóstolo Paulo vai dizendo em Romanos 1, nada mais é do que a tentativa humana de domesticar Deus. Ou seja, de criar um falso Deus que eu possa controlar, como alguém que realmente não me tire aquilo que Sartre tanto temia, sua liberdade, entre aspas, de não ser totalmente conhecido e estar sob olhos que veem tudo. Então, por que nós tememos a Deus? Existem todos esses elementos que Davi disse sobre Deus que são assustadores para nós. Você vê que os homens vão tentar. Outro dia eu estava citando um outro filósofo famoso para vocês que disse: eu queria que Deus não existisse na faculdade, porque eu queria ter sexo com todo mundo que eu quisesse, relação sexual, é por isso que eu queria. Então, qualquer teoria que dissesse para mim que Deus não existia, eu estava abraçando. Você vê, sempre é por uma motivação que não é a conclusão simplesmente do pensamento. Há um desejo, há o senso de que eu sou visto e que eu sinto culpa, e há o desejo de que eu quero ser o meu próprio Deus. É isso. Então, há 5 aspectos aqui de Deus que nos ameaçam, e por isso Davi estava falando daquela maneira: a santidade de Deus, a onisciência de Deus, a soberania de Deus, a onipotência de Deus, e junto com isso, a imutabilidade de Deus. Rudolf Otto, que é um pensador alemão, morreu em 1937, né? Quer dizer, já há bastante tempo, estudioso de religião comparada, ele fez um estudo profundo do efeito daquilo que é santo causado nas pessoas. Ele disse que pode ser de selvagens da ilha de Fiji, na época, ou de pessoas que moravam na capital americana, ou em Londres. Ele disse que ele percebeu no seu estudo, no mundo todo, que há um sentimento de temor e fascinação por aquilo que é santo. Que todo homem, quando é confrontado por aquilo que é santo, tem uma sensação de horror, de terror. O profeta Isaías, por exemplo, ele experimenta isso na sua visão, né? Isaías 6, ele diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, ele estava sentado em trono, alto, majestoso, todo o templo estava cheio da sua glória, à sua volta voavam poderosos serafins e cantavam santo, santo. Nós conhecemos a passagem, mas ele diz assim, no fim: chegou um determinado momento que eu disse: eu vou morrer porque eu sou um pecador. E eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E agora eu vi o rei do universo. Isaías 6, de 1 a 5.
o que Isaías diz com ele quer morrer, o que a expressão que ele está falando lá no original, é que ele está se desintegrando psicologicamente. Toda a visão que ele tinha dele mesmo está se esvaindo, porque antes ele se comparava, ele está se decompondo, ele está se dividindo. Antes ele se comparava com outros seres humanos, com todo esse controle que nós temos do fluxo de informação. E ele se comparava assim, agora então ele tinha uma visão dele que era boa, mas agora ele está diante do padrão da santidade absoluta de Deus. Então, Isaías não descobre na visão só quem Deus é. Ao ver quem Deus é, e essa é a importância da doutrina sobre Deus, Isaías descobre quem Ele é. Ele está sendo visto por aqueles olhos, ele está sendo contemplado plenamente, ele tem essa percepção, e a autoimagem que ele tem se destroça. É isso que ele está dizendo quando ele diz que está morrendo. Jó diz a mesma coisa, Abacuque diz a mesma coisa. Você vê o contrário de toda a teoria de Freud lá no futuro de uma ilusão, onde você cria um Deus para domesticá-lo, o Deus que existe, o Deus que Sartre quer matar, que Freud quer matar, que Nietzsche disse que estava morto, que Marx quer matar. Na verdade, é totalmente oposto. Causa essa ameaça final em nossos corações. É muito pior que uma tempestade. Freud dizendo, não, a gente tem medo da tempestade, e esses medos, nós acabamos criando um Deus para negociar, e também, através da civilização, nós quisemos controlar essas coisas que nos amedrontam. Então nós criamos regras que acabaram virando, com o passar do tempo, leis de certo e errado, mas tudo isso cria neurose, essa ideia de erro, de pecado e de culpa. Tudo vira neurose, tudo tem que ser extirpado, tudo que flui, esse é o pensamento da infância da humanidade, tem que ser tirado. É a mesma ideia de Marx, de Sartre. Mas, por exemplo, a Bíblia diz assim, em Marcos, a partir do versículo 4, 36, quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do lago. Então eles foram deixando a multidão, e a gente sabe que houve uma grande tempestade, e Jesus dormiu no barco, e eles ficavam apavorados por causa da tempestade, eles estavam com medo de morrer, ficaram apavorados, com medo da tempestade, igual Freud disse que o homem tem medo dessas forças impessoais, mas a Bíblia diz que Jesus, eles acordaram Jesus, nós vamos morrer, há uma tempestade, e que Jesus disse assim, aquieta-te, e aí a tempestade se aquietou. Aí o que aconteceu com eles? A Bíblia diz que eles se encheram de um grande temor, muito maior do que a da tempestade, e disseram, quem é essa pessoa que a tempestade obedece? Isso é mais assustador do que a tempestade, porque eu não tenho uma categoria para essa pessoa. Que categoria a gente vai botar ele? Qual é a categoria que ele está? Então você vê, esse Deus, ele não faz você ter menos medo e tentar controlar os medos. O medo que ele produz é infinitamente maior. É esse sufocamento cósmico que Davi está falando, que a Charlene, personagem, sente, que Adão e Eva sentiram, que você sente em Sartre na sua obra. Quando a ameaça da natureza foi tirada, removida, o medo deles não desapareceu, de Pedro, de João, aumentou, porque eles não tinham mais uma classificação segura para colocar Jesus. Eles ficaram como Isaías diante de Deus, eles sentiram mais medo. Por causa disso, essa é a classe do santo, diante de homens como nós, que sabemos que somos, se vistos, somos o oposto do que é santo. Então, o homem podia e inventa deuses falsos que ele controla, mas você vê o Deus verdadeiro, o Deus que sendo quem ele não só dá sentido a todas as coisas racionalmente, mas que é óbvio, é uma ameaça formidável para nós, aquilo que Sartre estava dizendo e que Davi está dizendo. Ele não é um Deus que ao criar você
controla. O temor que ele produz é muito maior do que o temor das doenças, da morte e de todas as coisas. Então é a ameaça da onisciência de Deus, como a gente já viu, não é? O fantasma do grande irmão, do Big Brother, de George Orwell, que observa cada movimento, a vergonha consciente, que é o que Sartre cunhou, não é? Na sua obra, a vergonha consciente que a gente fica com a percepção de que estamos sendo vistos pelo buraco da fechadura. E é a mesma sensação do primeiro homem depois da queda. Se Deus é onisciente, nenhum dos armários da sua vida estão escondidos. Todas as coisas nos armários estão sendo vistas. Não há onde se esconder, como Davi disse. Kierkegaard, que é outro grande filósofo, ele diz: o homem vive incógnito através de toda a sua vida. Nós vivemos incógnitos, ninguém nos conhece de verdade. Nós vivemos escondidos, ninguém nos conhece. E o fato do olhar onisciente de Deus é essa ameaça que faz o homem preferir um mundo igual ao Sartre, sem sentido. Eu e uma pedra não temos diferença, mas é óbvio, faz o homem viver de uma maneira contraditória racionalmente, porque ele tem que começar a dizer que um monte de coisa está errada no mundo, na sociedade, quando ele disse que não existia isso, mas ele tem que fugir desse Deus, é apavorante. O Novo Testamento fala com frequência sobre exatamente a necessidade que nós temos de cobertura. Existe, em segundo lugar, a ameaça da soberania de Deus. Se existe algo que produz alergia psicológica nas pessoas, é a soberania de Deus. Isso, da maior parte das pessoas, se dizem cristãs também, porque a lei absoluta de Deus, de um Deus soberano, contraria os nossos interesses particulares. Se existe um Deus, então eu não sou livre, sou um Deus soberano, então eu não sou livre para fazer o que eu quero. Se não existe um Deus, eu sou livre para fazer o que eu quero, mas todo mundo é livre para fazer o que quer e não existe mais certo e errado. Ou seja, como Nietzsche disse, você é o super-homem, mas no mundo sem sentido. É óbvio que, como os outros, ele não pode viver consistentemente, mas se Deus é soberano, eu nunca terei licença absoluta para agir conforme eu quero. Então, Dostoiévski diz: se Deus não existe, tudo é permitido. Mas se entenda, tudo. Se Deus não existe mais certo e errado. Mas alguém te esganar hoje não é errado. Não fale que é errado quando acontecer. Se Deus não existe, ele diz, tudo é permitido. Mas se Deus existe, aí é diferente. A primeira tentação, então, é por isso que ela ela vai na linha de todos esse pensamento humano que é muito igual, não é? Porque a primeira mente humanista é a da serpente mesmo. Vocês serão como deuses. A culpa é uma coisa paralisante. Mas quando nós sentimos culpa, a culpa real, não vamos falar sobre culpa imaginária, mas a real, você só pode fazer duas coisas a respeito dela, queridos. Você pode tentar negá-la, o que é inútil, por isso que você não quer que ninguém olhe pelos buracos de fechadura, porque se você pudesse negá-la, ela não existisse, você podia ser visto plenamente. Não haveria culpa, ela não existe. Ou você pode buscar perdão. A primeira alternativa parece ser menos penosa, mas não funciona. Não funciona. Sartre diz que Deus não existe, mas não quer que ninguém olhe no buraco da fechadura da vida dele, porque, na verdade, ele sente vergonha e culpa do que há lá. A culpa é real, e porque ela é real, ela exige um perdão real. Na tentativa do homem de negar a essência da culpa, ele se sente na necessidade de se livrar de Deus. Não resolve o problema. Se nós nos livramos de Deus e nos libertamos da culpa, a culpa real existe. Quando alguém mata alguém, a gente diz, está errado. Nós não temos como nos livrar dela, porque ela é real. Então, se for de frustrar a soberania divina, é livrar-se da culpa, acontece de maneira sutil. Às vezes você é uma pessoa vai mais direta, igual Sartre. Mas muitas pessoas querem se livrar da culpa de outra forma. Você refaz.
E você faz um Deus com um único atributo, o amor, para você não sentir essa ameaça que eles estão sentindo, que eles estão reagindo, que Davi está falando, e que Sartre reage, que todos esses homens reagem. Um Deus despojado de ira, de justiça, de soberania. Esse Deus não existe. É um Deus que não requer arrependimento, porque você diz assim: eu acredito numa força superior. Essa força, que força é essa? Qual é o pensamento dela a respeito de você ter relação sexual com aquela pessoa? É uma força, não tem pensamento nenhum. Você vê, essa pessoa está fazendo o mesmo que os outros, ela quer se livrar da culpa. Então ela não nega Deus como Sartre fez e Nietzsche, mas ela está negando Deus da mesma forma, de uma maneira, um Deus despojado, fraco, desamparado, que é a religião popular de hoje, também é o cristianismo muito popular em nossos dias, e também a ameaça da onipotência de Deus. Se Deus é como Davi disse, você tem medo quando o guarda tem um cacetete na mão. Outro dia eu estava vendo alguém chamar aquilo de persuasores, ou seja, se um instrumento de força, que é um cacetete, ou então uma arma na mão de alguém, faz você se sentir totalmente ameaçado, imagine um ser com poder absoluto. O cacetete tem um poder, sei lá, de bater na cabeça, doer, sangrar, machucar, mas é um poder fraco. Agora imagine um ser com poder absoluto, a ameaça que você sente. Essa é a ameaça da soberania de Deus, esse atributo de Deus basta para provocar em nós essa a realidade de Deus, do Deus que Davi está dizendo, e pensar: será que existia um inferno para mim cobrir uma escuridão? Então, quando você acrescenta esse poder absoluto, santidade, onisciência, soberania, você vê a ameaça formidável que Deus é. E, por último, a ameaça da imutabilidade de Deus. Porque se Deus fosse imutável, Ele também podia não ser santo, pecar um dia, fazer algumas coisas reprováveis do teu ponto de vista, e você ter uma desculpa para a sua maldade. Mas porque o caráter de Deus é imutável, Ele é um atributo totalmente ameaçador para nós, e faz todos os atributos serem ameaçadores, porque não há uma esperança de amanhã Deus vir transigir na sua santidade, de falar que o mal não é tão mal, e de que Ele não vai punir o mal. Não há a possibilidade de que Ele venha se manchar com o pecado. Ele é imutável. Há essa ameaça final da imutabilidade de Deus sobre todos os seus atributos. Não existe mais a remota possibilidade de Deus ficar com arteriosclerose, ficar meio com mal de Alzheimer e ter lapso de memória do que você é e do que eu sou e do que nós vivemos, e cada pensamento. A visão de Deus nunca... Eu, por exemplo, tenho que usar óculos, eu não uso, mas eu tenho. Mas nunca vai acontecer isso com Deus, a visão dele nunca vai diminuir. Essa visão que Davi disse: tu vês tudo, nunca cai, nunca diminui, porque Ele é imutável, sua onipotência jamais vai diminuir, que Ele não é atacado por atrofia muscular, como nós, que vamos envelhecendo. Sua soberania nunca vai estar exposta a um golpe de Estado. Assim sendo, não há como nós nos esquivarmos. É isso que Davi está dizendo, há essa ameaça final. Então, há todas essas maneiras de tentar fugir disso, como esses pensadores, como um cristianismo que redesenha Deus, mas não enfrenta a realidade daquele Deus que Davi está descrevendo, do Deus real e da culpa real que nós sentimos, que Sartre mesmo sente, e por isso ele quer manter os buracos de fechadura. Então Davi diz que há uma delícia transformadora nisso, é por isso que nós vamos celebrar a Santa Ceia daqui a pouco. Ele diz: esse conhecimento é demais para mim, eu não posso fugir dele, é a opressão cósmica, não uma escuridão, no versículo 11, 12, para eu me esconder, no 8, 9, 10, é dramático. Se eu subir aos céus, lá estás, se eu fizer uma cama na sepultura, no inferno, tu lá estás também, se eu subir nas asas da alvorada, tu estás lá. Mas aí de repente entra uma nova coisa: mesmo ali a tua mão me guiará e me susterá, mesmo ali a tua mão me guiará e a sua destra vai me suster. Sartre e todos nós assumimos que um Deus assim, todo poderoso e dessa forma, e que nos conhece
nunca poderia amar seres como nós, nem redimir, nem ter misericórdia, porque se nós tivéssemos esse tipo de conhecimento sobre homens como nós não seríamos assim. Então, quando nós olhamos pelo buraco da fechadura e enxergamos a sujeira em nós mesmos, nós sabemos, se Deus usar seu conhecimento infinito, então eu tenho que ser totalmente condenado por Ele para sempre. Mas, quando chega no versículo 17, 18, Davi diz assim, mudando radicalmente o fluxo de pensamento dele: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Ou seja, ele está dizendo que a coisa mais preciosa do que todos os tesouros da terra juntos é o pensamento de Deus, o saber de Deus, mesmo a respeito dele agora. Como ele disse no versículo 2, você sabe onde eu me sento, quando eu me levanto, tudo a respeito de Davi. Alguma coisa radical aconteceu. No versículo 22 e 23 ele diz: sonda-me e me conheça. Ele está dizendo: eu quero ser varrido profundamente pelos teus olhos agora. Eu quero que tu me sondes, que tu veja tudo dentro de mim. Você vê? Um dos maiores linguistas do hebraico e comentaristas, Derek Kidner, ele diz, inicialmente, você vê, não havia espaço para Davi respirar diante da imensidão de Deus, mas agora ele está pedindo o oposto: sonda-me e conheces o meu coração, prova-me e conheces os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ele está dizendo: retire todas as rolhas então, olhe profundamente. Davi sabe que Deus vai enxergar o quê? Todas aquelas coisas ruins, todas aquelas coisas que nós queríamos esconder, que não devia estar lá, que Deus, ao sondar, vai achar o caminho mau, os caminhos maus. Mas Davi agora tem uma garantia de que Deus, ao olhar isso, não vai lançar sobre ele a sua ira. Davi sabe que Deus vai encontrar coisas ruins lá dentro, mas que não vai rejeitá-lo. Nada é mais abençoador para nós quando nós somos conhecidos de fato e ainda assim amados. E é exatamente por isso que nós queremos ser conhecidos, mas filtrar esse conhecimento. Davi diz: agora o conhecimento de Deus para mim é mais precioso que todas as joias. Davi, de uma maneira especial, ele soube o que nós sabemos de maneira muito mais profunda agora, porque ele é um autor inspirado, né? Ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo, que há uma maneira de Deus conhecer, olhar para nós, nos sondar e conhecer dessa maneira toda, e ainda assim ser a nosso favor, e não ser contra nós, por causa do próprio descendente de Davi. Porque lá no fundo, não é, como Romanos 1 diz, nós queremos ficar longe de Deus, mas nós ainda assim fomos feitos para Deus. É por isso que Agostinho diz: meu coração foi feito para ti, e não vai encontrar descanso enquanto não descansar em ti. É por isso que um pensador famoso, um filósofo como Camus, escreve a respeito de que a única questão filosófica verdadeira é o suicídio. Numa obra a respeito do absurdo da vida, ele usa o mito de Sísifo. Ele escreve uma obra famosa dele, que diz que a vida é como aquele Sísifo que foi condenado a empurrar aquela pedra para cima pelos deuses lá, e sempre que chega lá em cima da montanha, a pedra rola de novo, e ele é obrigado a começar tudo de novo. Ele diz, Camus, porque Deus não existe, a vida é um absurdo. Como é que a gente vai viver com a vida que é um absurdo? Uma vida que não tem sentido, uma vida que não tem propósito. Ele diz, a única questão filosófica na nossa vida é o suicídio. Se a gente se suicida, se a gente não se suicida.
Porque a vida não faz sentido. Tudo que você faz, trabalhar, casar, você está empurrando a pedra, ele diz, lá para cima do monte. Quando chega lá, volta tudo de novo, e você começa, por que esse foi um castigo para Sísifo? Porque aquilo não tem sentido. Se você empurrar a pedra para construir um troço, você tem sentido. Agora, empurrar uma pedra, ela chega lá em cima, rola de volta, e você empurra e passa séculos fazendo isso, é horrível. Não tem sentido empurrar aquela pedra. Ele diz, nossa vida sem Deus não tem sentido. Mas como Sartre, ele quer que Deus não exista para ele não sentir os poderes da culpa. Então, Paulo diz isso. Se você realmente ficar longe da presença de Deus, se a escuridão te cobrir, a tua vida é esse absurdo, ela não tem sentido. Então você quer fugir de Deus e ao mesmo tempo, só em Deus a vida faz sentido. Você pode dizer que o ser humano tem valor de fato, que a vida humana é preciosa, que as coisas que existe aquilo ali que é certo e aquilo lá é errado, que a vida tem um propósito, mas sem Deus você cai nessa escuridão, que a única questão filosófica é o suicídio, como ele diz. Então Jesus tem esse desastre final, que é a escuridão final. É isso que nós vamos celebrar agora na Santa Ceia. Quando ele diz, meu Deus, por que me desamparastes? Ele foi coberto pela escuridão final. O sol apagou-se para sempre. Ele ficou totalmente nu na cruz. Todos os nossos males e vergonhas, e aquilo que nós nos esforçamos para esconder, foram colocados sobre ele. Ele ficou nu. Ele foi abandonado por Deus, foi a desumanização final, foi o buraco da fechadura final, foi os olhos santos de Deus vendo toda a maldade do coração daqueles que estão em Cristo, sendo visto perfeitamente e recebendo perfeitamente o que merece. E nós sabemos por que temos medo que as pessoas olhem no buraco da fechadura, porque Sartre tinha medo, porque você sabe que tem um monte de coisas erradas lá, que essa é a única razão, porque senão se houvesse só coisas lindas, você ia querer que todo mundo visse, assim, que não existisse, nem importa, que dirá buracos de fechadura. Agora Davi está dizendo, olha, os pensamentos de Deus a meu respeito são como uma joia preciosa para mim. Por quê? Porque se Jesus recebeu a escuridão final, o abandono final, e ele fez isso na cruz, Colossenses 1:22 diz, mas agora ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de toda acusação. É a única maneira em Cristo de os olhos de Deus, aquela onisciência que Davi descreveu, não ser mais um encontro, porque na morte de Cristo, ele morreu para que pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte, pudesse apresentar diante dele santos e inculpáveis de qualquer acusação. É a única, agora Deus pode nos olhar só através de Cristo, de tal maneira, aqueles olhos que tudo veem, e nos amar apesar de nos conhecer totalmente, de nos ver totalmente. Ou então em Efésios 5, Cristo amou a sua igreja, entregou-se por ela, para santificá-la, para purificá-la, para lavar mediante a água da palavra e apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então você sabe, agora, Davi teve um vislumbre disso, do qual nós temos uma visão perfeita. Ele teve um vislumbre como um autor inspirado pelo Espírito Santo. Nós temos a revelação total, que Deus pode olhar para nós e nós sermos preciosos para Ele, porque Ele nos vê em Cristo. E nada melhor, nada é o anseio do coração do que ser totalmente conhecido e totalmente amado. Todo trauma era exatamente por isso, porque eu quero ser amado e conhecido, mas não totalmente conhecido, porque senão eu não vou ser amado, principalmente por esses olhos santos. Então, agora, nós podemos ir diante de Deus e querer que Ele sonde, como Davi, nosso coração, mesmo sabendo que Ele vai encontrar caminhos maus e que Ele, pelo seu poder, irá tratar disso, irá nos purificar. Por quê?
Nós podemos ser totalmente transparentes agora. Nós não temos mais o horror do buraco da fechadura, porque agora Deus olha para mim e vê a perfeição de Cristo à medida que Ele recebeu o desprezo final por aquilo que eu sou. Então, quando você lê, você só pode compreender a explosão de alegria final de Davi no Salmo 139, quando você vê o Salmo através de Cristo. Ele te vê quando você está dormindo, Ele sabe quando você está se levantando, andando, pensando. Todas essas ideias que eram totalmente apavorantes, agora em Cristo não são mais. Nele, Deus não só pode olhar para mim, ver a realidade, me amar em Cristo, mas como pode me transformar. E é o que Ele está fazendo em Cristo. E Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Eu estou convosco. Não é agora que Deus simplesmente está conosco, enchendo o lugar onde a gente está, conosco em nosso sofrimento, em nossa dor, vendo quando nós caímos, quando nós não caímos. Não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo que por causa daquilo que Ele fez na cruz, desfazendo a inimizade, Deus é por nós nessas coisas. No meu sofrimento, como Jesus experimentou o sofrimento final, Ele experimentou para que Deus, no meu sofrimento, esteja participando dele. E quando eu caio, Ele é radicalmente a meu favor, em vez de ser contra mim. Quando eu peco, então Ele pode trabalhar em mim a sua santidade. Ele está lá por nós. Então você agora sabe que ao Deus olhar para o seu coração, você está pronto a você mesmo abrir o seu coração, e em vez de esconder coisas lá, você confessa tudo. Cada pensamento, cada intenção. Você confessa todas as coisas que desonram Deus, que estavam lá. Você não esconde mais nada, porque você sabe que Ele está te vendo em Cristo, que o amor dEle por você não vai ser alterado. Você não tem mais razão. Você quer realmente a transformação. Você é como Davi agora no final do Salmo, que diz: sonda-me, em vez de ser onde eu vou me esconder da tua presença, é sonda-me. Porque Ele vai dizer: em sua falha eu vou estar com você. Judicialmente, isso não está mais contra você. Então, nós temos agora Cristo conosco. Quando nós tomarmos da Santa Ceia, você vê, essa é a única maneira dessa opressão cósmica ter chegado ao fim. E se você entendeu, todos os atributos de Deus são abençoadores para você. A sua onisciência, a sua onipresença, eles são santificantes na sua vida. Eles são bem-vindos na sua vida. Você não se sente nu porque você está coberto com a justiça de Cristo. E porque você é totalmente agora, você pode se abrir assim, sem querer esconder. Deus, através do seu Espírito, está tratando de todas essas coisas reais, que já não pesam sobre você judicialmente. Quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena ela achou que ele tinha sido roubado, depois achou que era um jardineiro, depois viu que era ele, ela queria abraçá-lo, e Jesus disse para ela: não me toques, porque eu vou para o Pai. Muitas pessoas pensam, porque Jesus era santo demais, isso não fazia sentido. Nós vamos ver depois ele deixar os discípulos tocarem nele, Tomé tocar nele. O que ele está dizendo para Maria você quer me agarrar porque você quer aquela intimidade que você tinha comigo, você está com medo de me perder de novo, porque eu morri na cruz, você achou que eu tinha sido roubado, depois você achou que eu era um jardineiro, agora você sabe que sou eu. E você então quer me ter de novo, para não me perder mais. Mas eu vou para o Pai. E eu quero que você saiba, Maria, que agora, muito mais do que me abraçar, estar comigo como vocês estiveram nesses últimos 3 anos, eu vou enviar o Espírito e eu vou estar dentro de vocês. É uma relação muito mais profunda do que vocês já tiveram. Não é igual, você está com medo de não ter a mesma intimidade, mas agora tudo será diferente. Através do meu Espírito, o meu amor é derramado no coração de vocês. Então leia o Salmo 139, a presença inevitável
de Deus em Cristo, a visão inevitável de Deus em Cristo, a soberania de Deus em Cristo, em nossas vidas. Ele tomou a nossa nudez final e se expôs totalmente à ira, em vez de tentar se esconder em algum lugar, o que é impossível. Ele se expôs, ele se adiantou àquilo que todos os homens vão ter que fazer. E agora Ele está conosco para sempre. Cada olhar de Deus para nós é em Cristo. Cada conhecimento de Deus sobre nós é em Cristo. Todo o poder de Deus sobre nós é em Cristo. Então é tudo a favor de nós. A imutabilidade de Deus, em vez de ser contra nós, como nós vimos que é uma ameaça ao ser humano, ela é a verdade de que Ele começou algo e vai terminar. Você vê, a imutabilidade dele, que é uma ameaça, agora está a nosso favor. A santidade dele está a nosso favor. A justiça dele, de que não pode mentir e não pode punir um pecado duas vezes porque ele é justo, era contra nós a justiça dele. Agora está a nosso favor porque ele já puniu em Cristo, ele não pode mais me punir. Então agora eu estou totalmente aberto. Eu quero igual Davi, ser sondado para ver se há algum caminho mau, porque eu sei que ao achar esse caminho mau, o que Deus vai fazer é me purificar, é tratar daquilo para me fazer mais parecido com o seu filho. Não há mais uma ameaça. Em Cristo, toda a ameaça dos atributos de Deus passaram a operar a nosso favor. Mas é a única maneira. Você vê, ao tentar fugir da realidade de Deus, ou negar Deus, ou dizer que Deus está morto como Nietzsche, ou criar as filosofias como Sartre, tudo que você tem é como uma obra de Sartre que diz náusea. A vida é náusea e vômito. Porque a gente, para fugir da culpa, que nós não podemos fugir, por isso a gente quer se esconder na porta e não quer buracos de fechadura, nós vivemos no mundo sem sentido que nos dá náusea. Ou como Camus, a única questão filosófica verdadeira é o suicídio. Ou como Nietzsche, você vai ter que admitir que a sua vida é um absurdo. Ou você vai viver a contradição lógica final de dizer que, olha, isso aqui foi inventado para... Deus foi inventado, não existe certo e errado, porque as pessoas inventaram isso porque elas querem oprimir, isso é errado. Você vive essa contradição enorme por causa das ameaças que o verdadeiro Deus é e do qual o homem não pode escapar a não ser em Cristo. Nele, todos os atributos de Deus estão a nosso favor. Fora de Cristo, todos os atributos de Deus são assustadores. Nós preferimos estar no inferno, onde os olhos dele não estivessem sobre nós, como Davi diz. É por isso que no último dia a Bíblia diz que as pessoas vão pedir que as montanhas caiam sobre ela e nos tapem dos olhos daquele que está sentado sobre o trono e do Cordeiro. Porque elas vão sentir a nudez final que Jesus sentiu na cruz. A visão completa, a percepção da visão completa dos olhos santos de Deus sobre todo o pensamento e intenção que inundou o coração por todos esses anos e que criou uma culpa infinita sobre nós. É assim que você deve tomar da Santa Ceia. Nunca mais você deve ter dificuldade ou usar eufemismo para as coisas no seu coração que desonram Deus. Você deve todo dia ir lá e assim que você vê algum caminho mau, se expor diante de Deus. Sabe, você não deve dar nomes diferentes à inveja, à cobiça. Você sabe que Deus é por você em Cristo. Agora você pode então mortificar esses pecados. Deus não é mais uma ameaça para você e seus atributos estão a favor de você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus só é por nós em Cristo, então nós podemos falar como Davi: sonda-me e veja se em mim algum caminho mau. Eu vou pedir que os irmãos venham aqui para frente dos músicos. A graça resgatou o miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. A graça resgatou o miserável como
crucificado.